Olá, meu nome é Lucas e há uns meses entrei no mundo da exploração urbana com alguns amigos. Sempre gostei de aventuras e histórias de lugares abandonados. Então, quando surgiu a oportunidade de visitar um hospital psiquiátrico desativado na periferia da cidade, aceitei na hora. Eu já tinha visto vídeos e lido relatos sobre o lugar, mas nada me preparou para o que eu realmente vivi naquela noite. O hospital tinha sido fechado há mais de 20 anos. E desde então, boatos sobre estranhos desaparecimentos e eventos sobrenaturais começaram a circular entre os moradores da região. Muitos diziam que o local era amaldiçoado, que as almas dos pacientes ainda vagavam pelos corredores escuros. Não acreditei muito nisso, claro, e achei que seria apenas mais um passeio emocionante. Era uma noite fria de inverno, com o céu coberto por nuvens densas, bloqueando qualquer sinal de luz das estrelas ou da lua. Chegamos ao hospital por volta das 11 da noite, eu e mais 2 amigos, Tiago e Pedro. O lugar era exatamente como eu imaginava. Enorme, com janelas quebradas, paredes cobertas de grafite e vegetação crescendo por todos os lados. O portão principal estava trancado, mas conseguimos entrar por uma brecha na lateral. Assim que passamos pelos portões, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O ar parecia mais denso, como se algo invisível nos observasse. Tiago e Pedro estavam animados, brincando e tirando fotos, mas eu mal conseguia relaxar. Algo não estava certo. O silêncio lá dentro era profundo, como se o próprio ambiente estivesse nos engolindo. Sem som de vento, sem insetos, nada. Decidimos começar nossa exploração pelo prédio principal, onde antigamente ficavam os quartos dos pacientes. O lugar estava um caos. Camas viradas, papéis espalhados, portas arrancadas das dobradiças. Tudo indicava que, antes de ser abandonado, o hospital havia sido evacuado às pressas. À medida que avançávamos pelos corredores, o som de nossos passos ecoava, criando uma sensação de que não estávamos sozinhos. Lá pelo 3º andar, começamos a ouvir barulhos estranhos. Primeiro, foi um som de passos leves atrás de nós. Pensei que fosse algum outro grupo explorando o lugar, mas quando viramos para ver, o corredor estava vazio. Tiago fez uma piada para aliviar a tensão, mas percebi que ele também estava ficando nervoso. Decidimos continuar a exploração, embora a atmosfera estivesse cada vez mais opressiva. Entramos em uma ala, onde supostamente ficavam os pacientes mais problemáticos. O lugar estava escuro e gelado, muito mais frio do que qualquer outro ponto do hospital. Foi lá que o pior aconteceu. Enquanto investigávamos uma sala com grades nas janelas, ouvimos um som metálico forte, como se uma porta tivesse sido violentamente fechada. Corremos para ver o que era. Quando chegamos ao corredor, vimos uma porta de aço entreaberta no final. Uma porta que não estava lá antes. Pedro, o mais curioso de nós, insistiu em abrir a porta. Eu estava completamente contra, mas antes que pudesse convencê-los a sair, ele já tinha empurrado a porta. O som que veio de dentro foi o pior que já ouvi na minha vida. Uma risada baixa, rouca e irregular, que ecoou pelos corredores vazios. A sala do outro lado estava completamente escura, e quando iluminamos com nossas lanternas, vimos o que parecia ser uma cadeira de rodas antiga, virada para a parede. O clima mudou instantaneamente. Algo naquela sala estava errado, profundamente errado. Sentimos um vento gelado passar por nós, mas as janelas estavam todas fechadas. Então, de repente, a cadeira de rodas se moveu sozinha, arrastando-se alguns centímetros no chão de concreto. Pedro apagou a lanterna na mesma hora e ficamos em silêncio absoluto, o som de nossa respiração pesada ecoando pelo corredor. O medo tomou conta de nós, e antes que pudéssemos reagir, o som da risada voltou, mais alto, e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Corremos o mais rápido que nossas pernas permitiam, descendo as escadas e atravessando os corredores tortuosos do hospital. Podíamos ouvir passos atrás de nós, cada vez mais próximos, mas quando olhávamos para trás, não havia nada além da escuridão. Quando finalmente conseguimos sair do hospital, o silêncio do lado de fora era ensurdecedor. Não dissemos uma palavra até estarmos de volta ao carro. Todos estávamos apavorados. Tiago e Pedro nunca mais quiseram falar sobre aquela noite, e desde então nos afastamos do mundo da exploração urbana. Até hoje, quando passo perto do antigo hospital psiquiátrico, sinto aquele mesmo arrepio percorrendo minha espinha. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite, e parte de mim prefere não saber. Seja o que for que estava lá dentro, não era algo deste mundo. Essa experiência me fez repensar muitas coisas.
Às vezes é melhor deixar certos lugares no esquecimento, especialmente aqueles que guardam segredos que ninguém deveria desvendar. Olá, meu nome é João e sou morador de uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, até que algo aconteceu que me fez mudar completamente de ideia. Essa experiência aconteceu há uns 3 meses, mas até agora, só de lembrar, ainda fico com o coração acelerado. Na minha rua tem uma casa abandonada que está lá há décadas. O lugar sempre foi motivo de curiosidade para a molecada do bairro. Diziam que, antigamente, a casa pertencia a uma família que desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém nunca soube o que aconteceu com eles, e desde então a casa ficou vazia, apodrecendo com o tempo. As janelas estão quebradas, a porta da frente está sempre trancada com correntes, e o jardim, se é que ainda dá para chamar aquilo de jardim, está coberto de mato alto e entulhos. Naquela tarde, algumas crianças estavam jogando bola na rua, como faziam todos os dias. Eu estava sentado na varanda da minha casa, lendo um jornal e aproveitando o fim de semana. Tudo parecia normal, até que em uma dessas jogadas, a bola foi chutada com força e acabou caindo no terreno da casa abandonada. As crianças pararam na mesma hora. Todos sabiam que era proibido entrar naquele terreno, e os mais velhos sempre falavam para ficar longe, como uma espécie de regra não dita. No entanto, uma das crianças, o filho do meu vizinho, o Gabriel, que devia ter uns 10 anos, decidiu ir buscar a bola. Ele escalou o portão enferrujado com facilidade, enquanto os outros meninos assistiam em silêncio, claramente com medo, mas sem coragem de falar nada. Eu pensei em gritar para ele parar, mas fiquei apenas observando. Talvez fosse só minha curiosidade, ou talvez eu quisesse ver se os boatos sobre a casa eram apenas histórias de criança. Mas algo naquela cena já estava me deixando com uma sensação estranha. Um arrepio na nuca que eu não conseguia explicar. Gabriel atravessou o quintal com cuidado, os pés afundando no mato alto. A bola estava perto da varanda da casa. Quando ele se abaixou para pegá-la, eu juro que vi algo. Uma sombra, rápida e furtiva, passando por uma das janelas do segundo andar. Achei que fosse minha imaginação, então continuei olhando, agora com mais atenção. Quando o garoto se levantou segurando a bola, ele parou de repente. Ficou parado ali, olhando para a porta da casa. Foi então que notei algo que me fez gelar. A porta, que sempre esteve trancada com correntes e cadeados, estava entreaberta. Aquilo não fazia sentido. Eu passava por aquela casa todos os dias e nunca, em anos, vi a porta aberta. Gabriel parecia hipnotizado, olhando para o interior escuro da casa. Antes que eu pudesse reagir, ele largou a bola no chão e deu alguns passos em direção à porta. Gritei o nome dele, tentando chamar sua atenção, mas ele não reagiu. Era como se ele não pudesse me ouvir. As outras crianças, que estavam do lado de fora do portão, começaram a chamar também, mas nada parecia quebrar o transe que ele estava. Então, sem aviso, ele entrou na casa. A essa altura, meu coração estava disparado. Levantei-me rapidamente e fui em direção à casa, mas antes que eu pudesse chegar ao portão, ouvi um estrondo vindo de dentro, como se a porta tivesse sido batida com força. As crianças começaram a gritar, e eu corri para o portão, tentando escalá-lo como Gabriel tinha feito. Quando finalmente consegui entrar no terreno, corri até a varanda. A porta estava fechada de novo, como se nunca tivesse sido aberta. Bati, chamei pelo nome dele. Tentei forçar a porta, mas era como se estivesse trancada por dentro. Impossível de abrir. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ouvi um som vindo do segundo andar. Um arranhar suave, como se algo estivesse se movendo lá em cima. O som descia pelas escadas dentro da casa, e com ele um sussurro baixo quase imperceptível. Meu nome. João, a voz chamava, abafada e arrastada. O pavor que senti naquele momento foi como nada que eu já havia experimentado. Dei alguns passos para trás, sem tirar os olhos da porta. As janelas do segundo andar, antes vazias, agora pareciam ter sombras se movendo por trás delas. Não podia ver o que era, mas sentia que estava sendo observado. Algo ou alguém estava lá dentro. E não era o Gabriel. Corri de volta para o portão, gritando para as crianças irem para casa. Ninguém precisava ver o que estava acontecendo ali. Quando cheguei do outro lado, o silêncio voltou, como se a casa estivesse esperando. A polícia foi chamada e as buscas começaram logo no dia seguinte, mas o Gabriel nunca foi encontrado.
A casa voltou a ser apenas a casa abandonada da rua. Mas agora, cada vez que passo por ali, sinto aquele mesmo arrepio, como se algo estivesse me observando das janelas quebradas. Nunca mais vi as crianças jogando bola perto daquela casa. E sinceramente, acho que elas aprenderam da pior forma, que certos lugares são melhor deixados para trás, trancados no esquecimento, onde ninguém deveria tentar entrar. Olá, meu nome é Bruno, e hoje estou aqui para compartilhar uma experiência que mudou completamente a minha vida. Há algum tempo, eu tinha o sonho de ser um youtuber de exploração urbana. Sempre assistia vídeos de pessoas entrando em prédios abandonados, fábricas, hospitais, e aquilo me fascinava. A ideia de explorar lugares esquecidos pelo tempo, encontrar histórias enterradas e, quem sabe, até captar algo sobrenatural, me empolgava. Foi com essa mentalidade que decidi gravar meu primeiro vídeo. Eu tinha encontrado uma antiga fábrica de tecidos, fechada há décadas, localizada nos arredores da cidade. O lugar era enorme e boatos diziam que ele estava amaldiçoado. Havia histórias sobre acidentes terríveis que aconteceram lá. Mas é claro que na época eu achei que tudo isso era exagero, lenda urbana para assustar curiosos. Era uma tarde de inverno e o céu já estava começando a ficar nublado quando cheguei na fábrica. Estava sozinho, armado apenas com uma câmera, uma lanterna e muita coragem. Ou talvez fosse ignorância. O portão enferrujado estava meio caído, então entrei sem dificuldades. O lugar era um verdadeiro cenário de filme de terror. As janelas estavam quebradas, plantas cresciam pelas paredes e o silêncio era tão denso que me deixava desconfortável. Logo no início, comecei a gravar e a fazer os comentários de praxe. Fala, galera! Hoje estamos explorando essa fábrica abandonada. Dizem ser assombrada. Vamos ver o que encontramos por aqui. Minha voz ecoava pelo prédio vazio. Eu tentava me manter calmo, mas a verdade é que o lugar era muito mais intimidador do que parecia nas fotos. A fábrica era enorme, com corredores estreitos e salas gigantescas. Os tetos altos faziam meus passos parecerem mais altos, e o eco me deixava com a sensação de que havia algo ou alguém me acompanhando. Continuei andando, falando para a câmera, até que de repente ouvi um som metálico ecoando por um dos corredores. Parecia o som de algo sendo arrastado. Na hora, pensei que fosse algum animal ou até mesmo uma corrente de vento movimentando sucata, mas o som era diferente. Era metódico, como se alguém estivesse arrastando algo pesadamente, um movimento contínuo e intencional. Decidi investigar. Enquanto seguia o som, comecei a notar algo estranho. A fábrica, apesar de estar em ruínas, estava mais fria do que deveria. Senti o ar gelado nos pulmões, como se estivesse respirando dentro de um freezer. Minha lanterna começou a piscar de forma intermitente, o que só aumentou minha tensão. Não queria acreditar que algo sobrenatural estivesse acontecendo, mas meu coração estava acelerado. Quando finalmente cheguei à fonte do barulho, vi uma enorme porta de metal levemente aberta, revelando uma sala escura e aparentemente vazia. A luz da lanterna começou a falhar de novo, então peguei a câmera para tentar captar algo. Ao iluminar o canto da sala, percebi algo que me fez congelar. Havia pegadas no chão empoeirado, mas não eram pegadas normais. Elas estavam invertidas, como se alguém tivesse andado para trás de propósito. Eu sabia que aquilo não era normal. Meu instinto me mandava correr, mas ao mesmo tempo algo me impedia de sair. Continuei filmando, tentando focar as pegadas, quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Só que, por algum motivo, a sensação de sendo observado não passava. Então, de repente, o som metálico voltou, dessa vez mais alto, vindo da porta onde eu estava. Ela se fechou com um estrondo ensurdecedor, me deixando preso na sala. O pânico tomou conta de mim. Comecei a bater na porta e gritar. Mas tudo o que eu ouvia era o eco da minha própria voz. Minha câmera registrava tudo, cada segundo daquele desespero. Foi nesse momento que os sussurros começaram. Eram suaves no início, como se viessem de algum lugar distante, mas logo se tornaram mais nítidos. Pareciam vozes sobrepostas, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Meu corpo ficou gelado. O ar ao meu redor parecia mais denso, difícil de respirar. Eu sabia que precisava sair dali. Com todas as forças, empurrei a porta novamente, e dessa vez ela cedeu, como se nunca tivesse estado trancada. Corri o mais rápido que pude pelos corredores, a lanterna oscilando na minha mão e minha câmera tremendo. Não olhei para trás,
Só queria sair daquele inferno o mais rápido possível. Quando finalmente alcancei o portão da fábrica, meu corpo inteiro tremia e minha respiração estava descontrolada. Quando cheguei em casa, deletei imediatamente as gravações. Não queria mais nada com aquilo. A ideia de ser um youtuber de exploração urbana perdeu completamente o sentido para mim. Fábrica, as pegadas invertidas, os sussurros, aquilo não era para ser filmado, não era para ser exposto. Desde então, nunca mais entrei em nenhum lugar abandonado. Às vezes ainda sinto aquele frio inexplicável, como se algo tivesse me seguido naquela noite. Pode parecer loucura, mas acreditem em mim. Certas portas devem permanecer fechadas. E certas histórias, melhor não serem contadas.